Olá, meus alunos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você esteja assistindo o vídeo aqui do professor Sérgio Tchaikovsky Júnior. A nossa ideia na nossa aula hoje é que nós aí consigamos entender um pouquinho mais dentro aí da nossa disciplina de trabalhar aí estruturas e organizações e como é que nós aí dentro dessa análise, tanto por parte das estruturas dentro das organizações, nós conseguimos aí otimizar o nosso processo de decisão, de tomada de decisão, a partir de uma correta e assertiva gestão das informações. Então, qual que é a nossa ideia aí central da nossa conversa? Tentar entender um pouquinho mais acerca das principais características daquilo que nós hoje denominamos de sociedade da informação. A ideia nossa é que nós consigamos aí fazer um overview, Obviamente, esse nosso vídeo ele vai durar aí no máximo aí em torno de uns 15 minutinhos. Eu dizendo para vocês que, na verdade, ele é um primeiro passo para que vocês possam, de fato, entender com um pouquinho mais de profundidade aquilo que vem a ser a sociedade da informação e como que a sociedade da informação hoje impacta a gestão das mais diversas organizações, sejam públicas, sejam privadas, sejam de pequeno, de médio ou mesmo até de grande porte, independente do setor da economia em que você atua, se você está ligado mais a um setor mais tradicional, de uma economia ainda tangível, quer dizer, você ainda trabalha numa indústria, seja você ligado ao setor primário, você que trabalha aí fortemente conectado ao setor do agrobusiness, ou você que já está aí em algum grau mais próximo do que nós denominamos do setor de serviços. Então, o primeiro apontamento importante, depois na sequência eu peço que vocês deem uma olhadinha nos slides, os slides vão estar aí também disponibilizados para vocês poderem fazer um aprofundamento com relação a essa temática, é o seguinte, para que nós entendamos aí a nossa sociedade contemporânea, aquilo que nós denominamos aí de sociedade ocidental, burguesa, pós, as revoluções aí que passam a acontecer, em especial no século XVII e no século XVIII, que são revoluções, como muito bem vocês sabem, encapitaneadas aí por essa classe, primeiramente, vamos pensar assim, sociocultural, e depois ela começa a adquirir uma tonalidade política e, em paralelo, também econômica, que é a burguesia. E para que nós entendamos aí aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, por conseguinte, porque nós denominamos aí chamada sociedade da informação, nós temos que retroagir lá na transição, vamos pensar assim, do século XVII para o século XVIII, notadamente na Inglaterra, e depois, obviamente, essas características acabam, em algum grau, também ocupando, vamos pensar assim, o continente europeu e outras regiões mais, como os Estados Unidos e mesmo o Japão, lembrando que o Japão é o primeiro país asiático a se industrializar, que são o seguinte, quer dizer, a burguesia, que no primeiro momento ocupava um papel aí, vamos pensar assim, complementar, secundário dentro da estrutura feudal, isso pensando, obviamente, na sociedade aí ocidental, no caso a nossa, a sociedade oriental é um pouquinho diferente. Por isso que eu sempre ressalto para meus alunos, tomem muito cuidado ao você afirmar categoricamente que, por exemplo, países como a China, a região onde hoje seria a Índia, ou mesmo o Japão, a Coreia e outros países mais, tiveram um regime feudal. Então, se você denomina que a Idade Média, num país como, por exemplo, o Japão, durante o Shogunato, o sistema de organização social e política nipônico tinha semelhanças com o sistema feudal, eu até acho assertivo. Agora, você falar de Japão feudal, a gente sabe que, a grosso modo, muitas vezes essas expressões acabam perdurando aí no nosso imaginário, mas elas são aí, academicamente falando, historicamente, bastante incorretas. Haja vista que, para que você tenha, de fato, um sistema feudal, você obrigatoriamente tem que ter a presença aí da Igreja Católica. E, como vocês muito bem o sabem, muito embora nós tenhamos tido algumas incursões por parte dos jesuítas lá, na região onde hoje corresponde ao Japão, em momento algum você tem uma hegemonia por parte da Igreja Católica, tal como você teve em outras regiões do mundo, notadamente na Europa. Lembrando que você tem primeiramente a alta Idade Média, que ela vai perdurar do século IV depois de Cristo até aproximadamente o século X, o século XI, e depois do século XI até o século XIV, o século XV, você tem a chamada Baixa Idade Média, onde o sistema econômico do feudalismo começa paulatinamente a entrar em crise. Como nós temos interesse primordial em entender um pouquinho mais da chamada sociedade da informação, o que nos cabe agora discutir nesse nosso momento inicial aí da nossa aula? Que nós entendamos o que vem a ser a sociedade da informação e como é que ela nasce, vamos pensar assim, em termos estruturais, em termos até de configuração dentro de um escopo de análise, tanto do ponto de vista social, cultural e, por conseguinte, econômico. Então, não tem como nós aí desconectarmos a sociedade contemporânea às revoluções burguesas,
como eu estava destacando para vocês no início da nossa conversa, principalmente as revoluções industriais, a primeira e a segunda, onde, por assim dizer, você tem esse início, você tem esse primeiro passo de uma configuração de uma sociedade industrial, com a diferença de que a primeira revolução industrial vai acontecer na Inglaterra. A Inglaterra já tinha a primazia de uma série de pré-requisitos, né, de pressupostos, vamos pensar assim. A Inglaterra, já a partir do século XVI e depois, notadamente, a partir do século XVII, ela já havia acumulado uma grande quantidade de capital por conta das grandes navegações. Temos que lembrar que nessa época a Inglaterra, quer ou quer não, juntamente, vamos pensar assim, com o próprio Reino Unido, era a grande potência econômica e militar na época, né? Um outro fator muito importante, né? A Inglaterra tinha uma abundância muito grande de matérias-primas, notadamente de carvão e ferro. Do ponto de vista demográfico, né, por conta desse início, né, desse processo de industrialização, você já tinha tido, vamos pensar assim, um êxodo rural bastante acentuado, quer dizer, você já tinha centros urbanos com uma população, né, bastante abundante e que estava disposta, logicamente, a ingressar nas fábricas. E o mais importante de tudo, se a gente for pensar, né, além da questão econômica, né, a Inglaterra, diferentemente das demais nações europeias, ela vivia um processo de uma liberdade, vamos pensar assim, em termos políticos, até mesmo religiosos, muito mais acentuada do que se você fosse comparar aí aos países europeus. Por que isso? Né? Porque você já tinha tido a Revolução Gloriosa, né? A revolução é essa, né, que você faz, né, de tal maneira que é aquela frase que nós costumeiramente adotamos, especial na ciência política, que o rei reina, mas o rei não governa. Quer dizer, a partir do momento que você tem o rompimento do sistema absolutista na Inglaterra, que vai demorar muito mais tempo para isso acontecer, por exemplo, em países como a França, isso vai de fato acontecer lá com a Revolução Francesa, você passa a ter o poder, no caso da Inglaterra, dividido, né, na chamada Câmara Baixa e na Câmara Alta. Né? Qual que é a diferença fundamental da Câmara Baixa para a Câmara Alta? A Câmara Baixa era formada pela burguesia, eram indivíduos que eram eleitos, vamos pensar assim, das camadas populares, que não tinham um laço consanguíneo aí com a nobreza britânica. Já a Câmara Alta, que analogamente poderia ser considerada nos dias de hoje o Senado, era ocupada por nobres. E por que foi feito isso? Foi feito um acordo de cavaleiros que, de tal maneira, né, você tinha parte do poder nas mãos da burguesia, detentora do capital, parte do poder estava nas mãos da nobreza, e quer queira ou que não, era detentora naquele momento na Inglaterra das grandes extensões de terra. E daí você vai perguntar para mim, e o rei? Que papel que passou aí a ter o rei? Né? O rei, ele, a partir dessa revolução, lembre, Revolução Gloriosa, ele passa a ter um papel muito mais de representação, até mesmo do cunho diplomático, como acontece até os dias de hoje, no sentido de que o rei, literalmente, ele reina, quer dizer, ele mantém o título nobiliárquico, ele está dentro de uma relação de suzerania e vassalagem no topo dessa hierarquia, mas ele já não tem mais o poder de mando. O poder de mando, ele está aí subdividido em parte na nobreza e parte, logicamente, na burguesia. Agora, como é que isso vai impactar, professor, né, a questão da revolução? A partir do momento que você passa a ter uma liberdade muito maior em termos econômicos, em termos políticos, em termos religiosos, em termos socioculturais, a burguesia, ela percebe que havia uma possibilidade dela ampliar os lucros se ela, ao invés de simplesmente trabalhar o processo de fabricação de manufaturas de forma manual, como acontecia durante a Idade Média, você, obviamente, transpusesse esse processo de fabricação para as indústrias, as fábricas, que aos pouquinhos estavam nascendo. Então, na sua essência, se você for pensar, tanto a primeira quanto a segunda Revolução Industrial, elas têm uma similitude muito grande, que é o surgimento dessa indústria de base, né? Essa indústria que vai possibilitar aí a transformação, primeiramente até no campo dos transportes, né? Com as ferrovias e depois lá com o transporte rodoviário, já pensando na segunda Revolução Industrial. Mas o que a gente tem que entender de sobremaneira? Primeira e segunda Revolução Industrial, muito embora você tenha uma mudança com relação, por exemplo, ao modal, né, energético, né? A primeira Revolução Industrial você tinha uma conexão muito forte com o vapor, né? Então que você vai ter os trens. Na segunda Revolução Industrial você vai ter uma conexão mais forte com os combustíveis fósseis. Você começa aos pouquinhos a utilizar, né, vamos pensar assim, os primeiros combustíveis, diesel, gasolina e outros derivados mais, né? O que começa a acontecer? Isso gera uma transformação muito grande, né? A gente está falando aí, né, da primeira Revolução Industrial, século XVII, século XVIII, segunda Revolução Industrial, século XVIII, já para o século XIX, e essas duas revoluções, cada uma a seu modo, acabam, né, possibilitando um grande empoderamento
por parte aí da burguesia. Então esse é o ponto primeiro para a gente analisar, né? Essa segunda revolução industrial, ela vai perdurar aí, tanto se você for analisar em termos históricos no período pré-Primeira Guerra Mundial, durante toda a Primeira Guerra Mundial, no período interguerras, né, até a Segunda Guerra Mundial. Né? Então você tem o nascimento da Segunda Revolução Industrial, vamos pensar lá nos anos 1800, na verdade mais para o final ali do século, vamos pensar assim 1850. Lembra que é sempre algo de cunho processual, porque é muito difícil nós determinarmos uma data exata para fazer essa divisão em termos cartesianos, e ela se alonga lá até o término da Segunda Guerra Mundial. Você vai perguntar aí, professor Sérgio, mas por que isso é importante que a gente entenda? Ao final da Segunda Guerra Mundial, além de uma transformação muito importante dentro do ponto de vista aí político, nós temos aí o início da chamada Guerra Fria, nós temos uma transformação muito importante dentro do ponto de vista econômico. Por quê? Foi nesse momento, pós Segunda Guerra Mundial, e isso se deve também em parte por conta da Guerra Fria, lembra das duas grandes superpotências, de um lado os Estados Unidos e do outro lado, né, a então União Soviética, né, o que você passa aos pouquinhos a fazer? Você passa a perceber, nesse período pós Segunda Guerra Mundial, que o poder de fato, né, econômico e por conseguinte político e por conseguinte sociocultural, ele sofre uma transformação muito relevante. Não que você não vai ter mais uma conexão com essa indústria de base. É muito importante que a gente destaque, tanto o bloco socialista quanto o bloco capitalista continuam investindo fortemente na indústria de base, até mesmo para que você conseguisse manter a todo vapor, vamos pensar assim, a própria indústria bélica. O coração da indústria bélica, quer queira ou quer não, está aí, a algum grau, ligado à indústria de base. Então não esqueça isso, né? Antes que você ache que isso vai levar a uma ruptura por completo. Mas, em especial, a partir dos anos, imaginar, 40, 50 e depois, principalmente, a partir dos anos 60 e anos 70, onde nós vamos ter o nascimento, aí de fato, da chamada sociedade da informação, por conta da chamada terceira revolução industrial. O que acontece no mundo? Isso é importante que vocês, aí, alunos dos cursos de gestão, anotem, né? Guardem isso aí para a vida de vocês. Ao invés de você simplesmente entender a economia do ponto de vista tangível, né, que você tem aí uma produção de um carro, de um eletrodoméstico, de algo conectado à indústria do vestuário e outras tantas mais, a economia, isso eu queria que vocês anotassem com bastante atenção, passa por um processo de desmaterialização. É o que nós passamos a viver a partir dos anos, em especial 60 e 70, é uma economia, e a gente vê depois isso, né, em algum grau aí, né, determinando os principais pilares que vão sustentar agora a nossa atual sociedade, que daí sim passa para uma revolução digital, mas naquele momento nós estávamos aí numa revolução de cunho analógico. Então o que é importante que vocês entendam? Anos 60, anos 70, nós temos o nascimento, o embrião dessa chamada sociedade da informação. O principal aspecto ligado à sociedade da informação, como eu estava dizendo, é uma desmaterialização da economia. Quer dizer, a economia que até então estava fortemente conectado à produção de bens tangíveis passa a estar assentado à produção de produtos, no caso serviços, né, intangíveis, o que faz com que as informações que até então eram consideradas algo colateral, algo secundário, algo não tão importante em termos econômicos, crescem em termos de importância. Quer dizer, o que você aos pouquinhos começa a perceber que o setor de serviços, o setor bancário, a parte de pesquisa, a parte de inovação, que até então eram, obviamente, setores importantes, né, das economias mundiais, tem, né, vamos pensar assim, um crescimento, uma expansão, um fortalecimento bastante acentuado. Adquire, né, segundo autores, o Alvin Toffler fala isso para nós, uma supremacia. O Alvin Toffler ele fala para nós que, né, na concepção dele, o mundo teria passado por 3 grandes revoluções: a revolução agrícola, a revolução industrial e depois a revolução lá no campo das informações, onde ela vai se dar ali principalmente a partir dos anos 60 e a partir dos anos 70. Ou seja, na essência, o que é importante que vocês, alunos, guardem do conceito de sociedade da informação. A sociedade da informação, ela vai fornecer para nós, né, o chão, a base, a estrutura, o alicerce, para que daí na sequência nós tenhamos mais para frente lá a chamada quarta revolução industrial, que seria a revolução digital, mas isso já vamos pensar que é anos 90 para frente. Isso logicamente vai, né, ser comentado em outras aulas, em outros encontros, mas o que o aluno nosso tem que entender? Professor, ponto fundamental para a gente entender o mundo contemporâneo. O
O mundo contemporâneo começa, de fato, a se delinear lá a partir dos anos 60, a partir dos anos 70. Boa parte do mundo contemporâneo hoje é tributário, quer queira ou quer não, dessa transformação ou dessas transformações decorrentes, né, da Guerra Fria. E o que nós percebemos, e aí sim que é importante que vocês aí guardem, em especial para as nossas próximas conversas, é que não que a indústria de base vai deixar de ser importante. Ela continua importante, ela sempre foi importante e vai continuar aí em algum grau sendo importante dentro da economia capitalista. Mas as economias desenvolvidas, principalmente, leia-se, América do Norte, a própria Europa, regiões ali da Ásia, eu falo nesse momento em especial do Japão, depois nós vamos ter os tigres asiáticos, depois nós vamos ter a chamada China, né? Então, mas isso vai se dar, óbvio, a partir lá dos anos 80 para frente. O que esses países passam a fazer? Eles passam a investir cada vez mais na gestão da informação, tanto que muitos deles, e você percebe isso com relação, né, ao próprio país, nosso Brasil, tem um processo de desindustrialização. Quer dizer, as indústrias que estavam em países como, por exemplo, lá os países europeus, Estados Unidos, Canadá e até mesmo do Japão, passam a migrar para países em desenvolvimento como o Brasil, Argentina, México, Índia, China, né, justamente porque essas empresas percebem que não que o foco, né, tenha deixado por completo de ser aí a produção de bens físicos, mas a maneira com que você tem de agregar valor dentro de uma sociedade hoje cada vez mais interconectada, e isso começa a acontecer lá a partir dos anos 60 e 70 por conta dos satélites, né, se dava justamente pela gestão da informação. Então a gente comenta que, de fato, aquela frase que informação é poder, ela sempre foi válida ao longo da história da humanidade, mas principalmente a partir dos anos 60, a partir dos anos 70, a força desse tipo de leitura, de que a informação é poder, o uso da informação é algo que vai garantir uma supremacia, tem que ser muito mais validado, tem que ser dado uma atenção muito maior aí por parte dos gestores. Então, de maneira conclusiva, para a gente conseguir aí fechar a nossa aula nesses nossos 20 minutinhos, como o professor havia originalmente prometido para vocês, guarde, quando a gente fala sociedade da informação, inclusive a própria terminologia, ela foi criada por um antropólogo, sociólogo norte-americano chamado Daniel Bell. Então, se vocês quiserem tomar nota disso, né, talvez em algum grau aí possa, em algum momento ajudá-los, não que seja isso, né, essencial. O termo é cunhado por ele, muito embora outros autores já tenham em algum grau utilizado expressões similares a essa, como por exemplo lá sociedade do conhecimento. Principal mudança 60, 70 para frente. O que passa de fato a importar mais para as empresas não são mais os bens tangíveis, e sim as informações. E o detalhezinho que agora que é importantíssimo e que vai nos ajudar depois a balizar aí as nossas próximas aulas. Nós só temos hoje uma sociedade digital, uma sociedade ligada aí ao ciberespaço, à cibercultura, ou seja, o ambiente digital, leia-se a internet, porque vamos pensar assim, né? Agora nós estamos aí em 2026, né? Aproximadamente aí 40 anos atrás, nós tivemos, né, a consolidação do ambiente digital, né? Nós temos os primeiros passos aí na internet. Eu falo consolidação muito para os países desenvolvidos. Nós aqui no Brasil tivemos um pequeno delay, né? A internet ela acaba, né, ganhando força um pouquinho depois aqui na nossa, né, região, mas isso, óbvio, né, não é algo que vai também desmerecer por completo essa leitura da realidade, mas isso só foi possível, é que eu queria que vocês tomassem aí uma atenção em especial com relação a isso, graças ao fato de, lá nos anos 70, nós tivemos aí a primeira base, a primeira fundamentação, a primeira estruturação dessa sociedade da informação, baseada em telecomunicações, baseada em gestão da informação, baseada cada vez mais no setor de serviços, e foi ela depois que vai, na sequência, impulsionar, né, o nascimento da internet. Lembra que a internet, inclusive, nasce dentro de uma finalidade militar, de uma finalidade bélica, e daí, é a partir desse caldo aí, desse conjunto de elementos, que na sequência você vai ter aí o nascimento, por assim dizer, a eclosão, lá daquilo que nós chamamos de sociedade, não mais simplesmente da informação e digital, lá a partir dos anos 90. Bacana? Então, a partir dessas informações, guardem esses pontos aí, né, que são considerados basilares. Tenham muito bem claro, né, que aquilo que nós vivemos hoje acaba de fato se configurando, se você for alongar um pouco mais essa reta, lá a partir do século XVII, século XVIII, com a ascensão da burguesia, ganha uma força muito maior lá a partir desse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, a partir dos anos 60 e principalmente a partir dos anos 70, que vai desembocar lá a partir dos anos 90 dentro da Revolução Digital, o que vai, de algum grau, moldar esse mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo dual, né, a relação que nós temos entre um ambiente on
e offline. Bacana? Então agora nós conseguimos aí dar conta da nossa, nosso conteúdo, da nossa temática, terminamos aí certinho dentro dos 20 minutinhos que eu havia prometido a vocês. Peço aí que vocês façam aí as anotações necessárias e já se preparem aí para que nós vamos aí continuar falando a respeito dessas temáticas das nossas próximas aulas. Tá joia? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo encontro.